De volta já aqui com Bem Assim, agora para a gente conversar sobre um assunto que muito interessa a nós mulheres, viu, pessoal? Seguinte, lançada no mercado em 1960, a pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos mais utilizados no mundo e uma grande conquista na autonomia feminina em relação à concepção. Entretanto, uma das mais frequentes queixas das mulheres que usam esse método é o ganho de peso. Mas será que essa crítica realmente ela procede, pessoal? Será que a pílula anticoncepcional ela engorda mesmo? Quem vai esclarecer, pra gente se isso é mito ou se isso é verdade, agora aqui no estúdio é a ginecologista Graça Monteiro, que aceitou o meu convite. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui conversando com você. Mim também. Muito bom. Mais uma vez, vamos lá explicar o que é, hein, doutora, a pílula anticoncepcional. Do que ela é composta? O que é que tem naquele comprimido pequenininho, né? Que a gente toma. Então, é um medicamento que tem a função de evitar a gestação, bloqueando a ovulação. E é composto geralmente por um ou dois hormônios, um estrogênio e uma progesterona. Certo. Tem comprimido, mas também tem injetável, é isso? Tem comprimido, tem injetável. Além desses, ainda tem em adesivo, que é outro tipo também. Tem em anel vaginal e falando, isso combinado. Sim. Quando é só de progesterona, a gente ainda tem os implantes e tem o DIU. Ou seja, então, tem vários tipos ali de métodos contraceptivos. Isso. Então a pílula ela não é o único, né? Não, ela é o mais conhecido por ser muito antigo, então ela é muito utilizada. E aí todo mundo, quando fala em anticoncepcional, a grande maioria pensa na pílula, mas a gente tem vários outros que são muito efetivos, às vezes até mais efetivos do que a pílula. Ok, tá vendo? Por isso que é importante, tá vendo? Pro médico, para descobrir qual é o melhor para você. Isso. Agora vamos para aquela perguntinha que eu acho que é uma grande curiosidade aí. E aí, engorda ou não engorda? Eu acho que essa deve ser uma grande pergunta no consultório. Todo mundo se preocupa muito com essa questão de engordar com o uso do anticoncepcional. E não existe uma resposta específica, porque depende do organismo da paciente, depende também do tipo de medicação que ela está usando, do tipo de progesterona. O que a gente sabe é que pode ter uma retenção hídrica. A mulher se sentir um pouco mais inchada pelo uso de hormônios em geral, tá? Mas não é um aumento de gordura. E quando a gente vê os estudos, esse aumento está associado ao estilo de vida daquela paciente e à alimentação. Outra coisa que afeta também, que muita gente reclama, é a dificuldade em ganhar massa magra. Nem todo mundo vai engordar, mas o hormônio, ele dá uma alteração que faz com que realmente tenha uma diminuição do ganho de massa magra. Então, para aquelas mulheres que malham muito, a gente tem que rever a questão hormonal. A questão de usar, no caso, a pílula ou qualquer outro método, doutora? Isso, a gente tem que os métodos não hormonais para indicar, ou então mudar o tipo de pílula, diminuir a quantidade de hormônio ou alterar o tipo de progesterona. E isso é muito específico, cada paciente responde de uma forma. Foi ótimo trazer isso, porque já linkou, né? Já grudou ali com a próxima pergunta que eu estava aqui programado para fazer. Que era perguntar se tem algum caso em que a pílula ela é contraindicada, que alguma mulher ela não vai poder utilizar. Existem várias contraindicações. Pacientes que têm risco aumentado de trombose, que têm doenças metabólicas, cardiovasculares, própria enxaqueca com áurea, que é aquela enxaqueca que vem antes, com um escurecimento de vistas. As pessoas que têm enxaquecas também não devem utilizar hormônio. Tá. Por falar em trombose, né? Muito se fala de trombose, principalmente quando você usa a pílula anticoncepcional após um longo período. E aí? Realmente pode acontecer ou não? Ou só quem já tem o risco de se ter a trombose? É o seguinte, ele aumenta, o uso do hormônio vai aumentar o risco de você desenvolver a patologia como um todo. Então, você já tem uma predisposição a ter uma trombose. Você toma um anticoncepcional, você vai aumentar de 4 a 6 vezes o risco de você efetivamente ter essa trombose. Então, paciente que tem história familiar, que tem um risco maior de trombose, a gente já evita usar hormônio. Ok. É importante seguir a recomendação médica quando a gente fala de método contraceptivo,
Por que eu pergunto isso? Incrivelmente, ainda tem gente que fala assim, a fulaninha usa, então eu vou usar também. Mas isso acontece muito. É isso, minha gente, pelo amor de Deus, 2022, viu? É importante seguir a recomendação tanto para escolher o método, porque o método que você se adapta não é o que eu vou me adaptar. Então, nessa escolha, precisa ter uma conversa com o médico e também como tomar. Porque a gente vê muita gente engravidando com o uso de anticoncepcional porque está tomando errado, porque não está fazendo a pausa da forma correta, porque o outro anticoncepcional da amiga é diferente. Então, você começa a ter erros na utilização. Então, é muito importante. E tem algum que seja melhor, assim? O pessoal chega e pergunta assim, doutora, qual que é o qual melhor? Na verdade, é o melhor para você. Cada pessoa tem um estilo de vida, tem uma adaptação específica. Então, eu me adapto com um tipo de progesterona e com um tipo de método. Você vai se adaptar com outro. Então, tem o melhor, mas especificamente para cada pessoa. Por isso que é importante essa avaliação antes de começar a usar métodos. Para a gente escolher qual vai ser o método, a primeira coisa que a gente faz é escolher. Vai ser um método hormonal? Vai ser um não hormonal? Vai ser oral? Ou vai ser um DIU? É uma injeção? A gente primeiro escolhe o método e depois que a gente escolhe o tipo de método, a gente vai ver qual é a medicação que vai nesse método, para saber o que realmente é específico. Muito bem. E pode acontecer, né, de ter algum efeito colateral? Pode. Existem os efeitos, entre eles está a retenção, a própria retenção hídrica. Tem pacientes que apresentam náuseas, distúrbios gastrointestinais, enxaqueca. Isso tudo a gente precisa avaliar. Sangramento. Às vezes você muda o perfil de sangramento daquela paciente com o uso da medicação. Então, existem efeitos colaterais e aí a gente vai adequando e fazendo as modificações. Muito bem. Qual que é a grande dica ou a grande mensagem, né, que fica quando a gente fala, né, de anticoncepcional? Então, a principal dica é a informação e a procura do médico especialista para lhe orientar. Você estando bem orientada, definindo inicialmente o que você deve usar e como você deve usar, a anticoncepção veio para dar uma liberdade à mulher, né? Dela definir quando ela quer ter ou não filho. E isso é um ganho muito grande. Então, a gente precisa ter responsabilidade também nessa escolha. Muito bem, doutora, muito obrigada. Nada, pela foi um sua prazer. participação aqui com a gente. Por favor, quer deixar algum contato, alguma rede social? Fique à vontade. O meu Instagram é doutora Grace Monteiro, tudo junto. E lá na bio tem contato do consultório. Muito bem, obrigada mais uma vez. Parabéns aí pelo seu trabalho, adorei aqui. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, muito obrigada também pela sua companhia. Mas não sai daí não, tá? Ainda tem programa para vir aí pela frente. Eu volto já já.